A inflação do mês passado foi a menor no país desde 1980. Influenciado pela queda do preço dos combustíveis e da energia elétrica, o índice ficou negativo em julho. A deflação foi de 0,68%. No acumulado do ano, a inflação é de 4,77% e nos últimos 12 meses é de 10,07%. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e são assunto do comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Começa explicando aqui para a gente. Na média, o mês de julho, o mês passado, teve queda de preços. Isso é a deflação? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sim, com certeza. O que é deflação? É uma queda generalizada de preço. Ainda é claro que se encontra apenas em um mês, que é no mês de julho, mesmo assim, não seria incorreto dizer que no mês de julho de 2022 nós tivemos deflação, ou seja, em média, na economia, os preços caíram em torno de 0,68, ou seja, a inflação foi negativa, transformando-se, portanto, em uma deflação, que é essa queda generalizada de preço. O que não quer dizer que todos os produtos tiveram redução de preço, mas que a tendência dominante foi de queda de preço. Temos uma arte, não é isso? Ela já está aqui, o senhor faz umas comparações aqui para a gente. Explica, por favor, professor. Então, é bem interessante isso, Paulo, a gente vai até mostrar numa figura logo depois, que o resultado, por exemplo, de junho foi um resultado particularmente, de certa forma, alto, né? Que foi 0,67, ou seja, bem elevado, vamos dizer. Já julho, a gente tem um resultado oposto, na outra direção. E no caso de junho, a gente não pode negar a influência que houve do aumento do diesel, que foi de 15%, apenas o diesel, sem falar na gasolina também. Um lado positivo é que o acumulado do ano caiu com isso, né? Então, estamos em torno de 4,7%. E também, nos últimos 12 meses, o acumulado tem caído também. Se a gente for comparar o mês de julho de 2022 com o 21, a gente também observa a diferença. Foi um mês de alta no ano passado, quase 1%, e agora nós tivemos essa deflação, que ela é muito importante, Paulo, porque ela muda a maneira que os agentes econômicos olham a economia. Ou seja, se havia a expectativa de alta por parte de um agente econômico, ele é obrigado a rever suas posições e dizer, espera aí, mas houve deflação em julho, então a tendência não é mais de alta. A tendência é agora de estabilidade ou mesmo de queda. Então ele muda o seu comportamento em relação aos preços. No caso, por exemplo, de produtores, supermercados, etc., eles começam a trabalhar com essa ideia de estabilidade de preço e não mais de inflação, como nós tivemos no início do ano. O senhor mesmo está explicando aqui para a gente que há pontos positivos e negativos. Deflação esse mesmo, o melhor resultado desde 1980 para o período, mas o acumulado de 12 meses segue alto, passa de 10%. Exatamente. No caso de acumular 2 meses, a gente tem que tomar uma certa precaução. Eu sempre alerto muito isso, porque a gente está trazendo resultados do ano passado, né? Então, eu prefiro comparar e pensar mais nos resultados desse ano. Porque ano passado nós sabemos que a inflação foi em torno de 10,06, que é mais ou menos o acumulado dos últimos 12 meses. Só que no ano passado, e a gente vai mostrar isso agora na figura, temos uma figura, na verdade, a tendência era de queda. E agora a tendência é de alta, perdão. E agora a tendência é de queda. Aqui mostra claramente isso. Se a gente for olhar em julho de 2021, por exemplo, quando nós tivemos aquele índice que nós mencionamos de quase 1%, veja que a inflação continuou subindo, né? E aí, então, aí logo depois disso, a tendência era de queda. O que nós tivemos, então? A invasão da Ucrânia pela Rússia, que pressionou os preços do barril do petróleo, que já estavam altos, né? E aí, então, houve aquela disparada no preço dos barris, que acabou contaminando toda a economia. A partir de março, depois desse grande aumento que chegou a 1,62, houve então uma tendência de queda que foi interrompida, Paulo, justamente em junho com os aumentos que a Petrobras promoveu. Ou seja, se não tivesse havido aqueles aumentos, com certeza essa tendência de desaceleração teria sido mais forte e mais intensa e talvez nós já tivéssemos um resultado até melhor em termos de preço para 2022. Ok, professor, obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã.